apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus. Graça e paz a você aqui na igreja. Graça e paz a você agora na internet, através do Facebook. Glória a Deus pela sua vida. Sou o apóstolo Marcos Gomes, enviado por Deus para trazer a revelação da graça. Como apóstolo, revelação da graça. Como profeta, revelação da palavra de Deus. Eu quero nesse momento fazer uma oração por vocês que me assistem agora pela internet. Eu não sei em qual cidade você está, em qual bairro, qual país, nação, não sei. Mas eu sei de uma coisa: Deus é poderoso para fazer além daquilo que eu peço e além daquilo que eu penso. Por isso que eu quero orar por você agora, para que Deus te dê o entendimento que Ele tem dado a mim. A Bíblia é uma só. A Bíblia de Deus, a palavra de Deus, a palavra é uma só. Então, se Ele me deu o entendimento, e eu sou o filho de Deus, Ele também, eu oro e creio que Ele vai te dar o entendimento, pois você é filho de Deus. Tanto vocês aqui na igreja, como você na internet, coloque a mão na sua Bíblia que eu quero fazer uma oração. Meu Deus e meu Pai, Rei dos reis, Senhor dos senhores, toda a honra e toda a glória é para o Senhor, que de fato e de verdade é Deus, Criador dos céus e da terra, e digno e merecedor de toda a honra e toda a glória e louvor e adoração. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo ressuscitado, eu te peço, em nome de Jesus, para que o Senhor manifeste a sua glória na vida dos meus irmãos que agora vão ouvir essa ministração. Eu não sei em qual cidade eles estão, Senhor, em qual estado, em qual país, em qual nação. O Senhor sabe, são teus filhos. Eu oro em nome de Jesus Cristo, para que a tua palavra seja revelada a eles também, assim como me foi revelado. E isso para a tua glória, em nome de Jesus. Desde já, por fé, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que eu peço e além daquilo que eu penso, segundo o teu poder que opera em mim. Ao Senhor toda a honra e toda a glória. Amém. Mais uma salva de palmas ao Senhor, por favor. Glória a Deus. Ovelhas, abram suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14, mensagem inédita da graça e do apostolado. E eu já orei para que haja perfeito entendimento espiritual, revelação. 1 Coríntios capítulo 14. Quem que já achou, diga amém. O apostolado que vem do nosso apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, o homem que foi enviado por Deus para pregar a nós, os gentios, os não judeus. Ele disse assim em Coríntios 14, verso 20, acompanhe a ministração, porque eu já orei para que Deus te dê o perfeito entendimento. 1 Coríntios 14, 20, irmãos, olha como que Paulo começa, irmãos. Então aqui já está provando que Paulo não está falando com qualquer um, com qualquer pessoa. Está provando que ele está falando com a igreja. Está claro ou não está claro? A Bíblia fala de muitos povos. Ela fala de muitos povos. Mas ela foi direcionada a um povo. A Bíblia fala de muitas pessoas, mas foi direcionada a uma pessoa. A Bíblia fala de ovelhas e de bodes, mas ela foi enviada, direcionada só para as ovelhas. Fala dos filhos da perdição, mas foi enviada aos filhos da salvação. Então vamos deixar bem claro isso, como que Paulo já começa a ministração, Coríntios 14, 20, ele disse, irmãos, não sejais meninos. Algumas Bíblias diz, não sejais crianças no entendimento. Isso aqui é um problema seríssimo, tá? No meio do povo de Deus.
às vezes a pessoa, o crente, o cristão, ele é adulto na carne, né? Adulto na carne, 30, 40, 50 anos, 60, não sei. Adulto na carne, mas criança no entendimento. Paulo disse, irmãos, Coríntios 14, 20, não sejais crianças no entendimento, mas sede crianças na malícia e adultos no entendimento. Então Paulo está fazendo uma comparação aqui entre o ser criança e o ser adulto. São duas fases, porque nós temos duas naturezas, natureza carnal e a natureza espiritual. E assim como na carne há a fase, há o tempo de criança e depois o tempo de adulto, no espiritual também, né, no entendimento. A fase da pessoa, do cristão, da ovelha, ainda é criança no entendimento. Às vezes adulto na carne, mas criança no entendimento. Então Paulo está dizendo, não devemos ser crianças no entendimento. Diga, eu não devo ser criança no entendimento. Uma dica eu posso te dar. O que fazer para não ser criança no entendimento? O que fazer para não ser criança no entendimento? Primeiro, regra número 1, regra básica. Crer sempre como está escrito. Então, quando você crê na Bíblia, na palavra de Deus, como está escrito, você já está dando um passo para deixar de ser criança. Quem recebe esse entendimento? Já é um passo para frente, você está dizendo assim, Senhor, eu não quero ser criança no entendimento. Por isso que nós temos aquela frase, aquele slogan, se tiver escrito, eu creio. Por quê? O que nos faz, o que nos leva a crer em Deus é a palavra. Como é que eu vou crer em Deus se eu não tiver um fundamento? Consegue me entender? Eu não posso crer em Deus como muitas pessoas na terra, no mundo, crê. Eu creio tanto em Deus. Aí você mostra um texto da Bíblia e mas eu não sei não, eu não sei se é assim. Quer dizer, a pessoa fala que crê em Deus, mas ela não tem nenhum fundamento. E eu quero deixar essa frase registrada. Crer em Deus é crer na sua palavra. Não existe crer em Deus da sua cabeça, do seu modo, do jeito que você pensa, do jeito que você acha. Diga comigo, crer em Deus. Aliás, vamos melhorar essa frase. Diga, o princípio de crer em Deus. Pega na Bíblia e diga assim, é crer na sua palavra. Diga, o princípio de crer em Deus é crer como está escrito. Daqui a pouco eu vou mudar de assunto e vou te dar o tema da ministração. Ovelhas, nós não podemos, em hipótese alguma, mudar a Bíblia, mudar a palavra, só porque você não entende, ou porque você não acha que é assim, mas é como está escrito. Está escrito que você é ovelha, você é ovelha. Está escrito que você é salvo, você é salvo. Alguém dirá, mas eu não creio que ele é salvo. Mas está escrito o quê? Pela graça sois salvos. Então ele é salvo. Mas eu não acho, mas ele é salvo. Mas eu não concordo, mas ele é salvo. Então o princípio de crer em Deus é crer como está escrito. Você não pode mudar, alterar. Por isso que eu já orei, para que você entenda. E eu estou lendo o primeiro texto dessa ministração que diz, irmãos, ou seja, Paulo falando com a igreja, Paulo falando com as ovelhas, Paulo falando com cristãos, com crentes. Irmãos, não sejam meninos no entendimento, não sejam crianças no entendimento, sejam crianças na malícia, né? O cristão não pode ser malicioso, veiaco, ele tem que ser criança na malícia. Finge que você não viu, abençoado, passa por cima. Quem está entendendo? Passa por, não fica levando a ferro e fogo não, abençoado. Porque às vezes a pessoa se torna um fariseu chato, né? Jesus falou assim, hipócritas fariseus, que coais um mosquito e engolis um camelo. Não falou? A pessoa às vezes fica chato, aquele crente chato, aquele cristão chatão, chato de galocha, mó sol de 40 graus e o crente de galocha, aquelas botas, galocha, capa de chuva. Pô, mas tá um sol, vai para a praia, tá sol. Então não seja chato, né? Não seja pegajoso. Jesus falou, olha, tem pessoas que ficam coando. Sabe aquela formiguinha de açúcar? Já viu aquela bem minúscula? Às vezes você vai adoçar o café com leite, aí está lá uma formiguinha minúscula.
né? Tem uma formiguinha. Tem uma abençoado, bebe com tudo, com formiga e tudo. Tá, a formiga faz tão bem para o tamanduá, imagina para quem é ovelha. Quem recebe? Ué, se a formiga faz bem para o tamanduá, e quem é a ovelha? Né? Não vai, é verdade que você não vai comer. Você está tomando um café, aí tem uma lagartixa desse tamanho, tudo bem, você vai tirar. Mas uma formiguinha, abençoado, sabe? Vou mudar de assunto, diga comigo. Não devo ser criança no entendimento. Devo ser criança na malícia. O que Paulo quis dizer com criança na malícia? Você vê que criança não fica levando a sério, né? Você vê que criança briga meio-dia e 2, já faz as pazes, volta a jogar bola, volta a brincar, não é assim? E o crente ranzinza, o crente cascudo, ele fica de mal. Não fica? O crente ranzinza, o crente rabugento, medalha, Mutley, medalha, é o crente rabugento. Ô, abençoado, não fica levando tão a sério não, ovelha. Você só vai viver uma vez, amém? Esse negócio de ficar de mal, de ficar de cara feia, de ficar de cara virada, porque o irmão também, que aquela irmã, abençoado, seja criança na malícia, quem recebe? Passa por cima, abençoado, né? É por cima. Agora, eu fiquei sabendo, esses dias, de uma abençoada que eu encontrei aí, acho que, não sei se foi, encontrei, o pastor também, abençoado, seja criança na malícia, abençoado, quem recebe essa palavra? Seja criança na malícia, não fica, sabe, procurando formiguinha de açúcar, abençoado. Diga comigo, diga assim, eu devo ser menino na malícia, criança na malícia, mas adulto no entendimento. Amém? O tema da mensagem de hoje: em graça é preciso ter discernimento. Quem recebe essa palavra? Nós estamos debaixo da lei ou debaixo da graça? Então, debaixo da graça tem que ter discernimento. Você já tem o Espírito Santo? Diga pela fé: Deus me deu o seu Espírito para que eu tenha discernimento. Se Deus não tivesse dado o Espírito dele, o Espírito Santo, aí o apóstolo, o profeta, teria que andar com você o dia inteiro grudado em você, né? Mas ia ser difícil, porque o apóstolo não é onipresente. Não é que eu vou andar com 50, com 100, com 200, não tem como. Por isso que eu já faço a reunião para pregar para esses 50, 100, 200, não sei, né? Então, você tem que desenvolver, diga desenvolver. Diga, eu preciso desenvolver. Desenvolver o quê? O dom que todas as ovelhas têm. Desenvolver o dom do discernimento. Vem da palavra discernir. O que é discernir? Escreva no seu caderno aí. Diga, o que é discernir? É entender espiritualmente. Discernir é entender de um modo espiritual. Julgar uma situação de um modo espiritual. Não é julgar pelos seus olhos. Eu estou vendo aqui. Não, isso não é discernir. Você já está vendo. Você está olhando. Então, discernir é você julgar uma situação, entender de um modo espiritual. Olha, a Bíblia, às vezes você não cita, né? Mas você já faz aqui na sua mente, você faz os seus cálculos. Não está escrito aqui e tal, então ali também está escrito, pela palavra de Deus. Olha, abençoado, você deve fazer assim, porque você já discerniu, você juntou a palavra de Deus na sua mente, você pensou na palavra, você meditou, você leu, você chegou a uma conclusão espiritual. Eu vou ter um discernimento sobre a igreja de Jesus, que está na face da terra. A igreja de Jesus não é a denominação A, B, C, D, F, G, H. Está claro? Denominação são coisas de homens. Igreja é coisa de Deus. Está claro? A igreja do Senhor Jesus está na terra, que é o corpo de Cristo. Então eu vou ter um discernimento sobre a igreja de Jesus. Olha como que vai ser fácil. Vou te dar um exemplo para você entender. Eu vou dar um discernimento sobre a igreja de Jesus na terra. Pelo conhecimento que eu tenho da graça e do apostolado, a igreja de Jesus é uma igreja abençoada. Não é uma igreja que Deus vai abençoar ainda. Porque quando Jesus morreu na cruz,
Ele disse: tudo está consumado. Então, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual abençoou a sua igreja com todas as bênçãos espirituais. Estou discernindo. Eu vou ter um discernimento. A igreja de Jesus não vai ser salva. Já é salva. Já está salva pela graça de Deus. Isso é um discernimento. Ou seja, eu estou entendendo isso de um modo espiritual. Jesus morreu na cruz, a igreja está salva. Jesus morreu na cruz, a igreja está liberta, abençoada. Eu estou discernindo, ou seja, eu estou entendendo a Bíblia de um modo espiritual. Quem está entendendo? É isso que é discernimento. E o tema da mensagem, diga, é preciso ter discernimento. É porque senão, como é que você vai julgar? Abre aí em João 7, para você ver. Abre em João 7. João depois de Lucas. Por falar em João, Deus está me fazendo lembrar aqui. Deixa eu fazer aqui um lembrete, um aviso. Você que está me assistindo agora pelo site, e vocês aqui na igreja, novidade, nós já temos mais uma novidade. Você já viu? Bíblia MGA. Uma maravilha, uma Bíblia em graça. Tá? Uma Bíblia que tem ali as 14 cartas de Paulo, a graça através de Paulo, a graça pela boca de Pedro, livros judaicos cristãos, que é o Tiago, né? Livro de Tiago, livro de 1º, 2º, 3º João, são livros judaicos cristãos, não são livros para nós gentios. Então, agora nós temos em nosso site, você pode acessar www.bibliamga.com. Foi uma bênção maravilhosa que Deus nos deu, feita pela mão do abençoado Davis, uma ferramenta poderosa usada por Deus aqui na terra. Acesse ainda hoje, ou agora, você que está me assistindo agora, você pode estar me assistindo no Facebook, acessa em outra janela, abre lá, ó, bibliamga.com. Você vai ouvindo e vai acompanhando no seu computador pela Bíblia, porque se tiver escrito, eu creio, bibliamga.com, a mais nova novidade do Ministério Graça e Apostolado. Vamos reconhecer a Deus. Mais uma salva de palmas ao Senhor. bibliamga.com. Uma Bíblia em graça. Fala para o seu irmão, agora você tem uma Bíblia em graça. Não existia a Bíblia em graça, né? Você sabe que não existia, né? Porque a Bíblia ninguém explica, né? Sabe quando ninguém explica? Você vai lá na loja, compra uma Bíblia e ninguém fala nada, e você pega a Bíblia, o máximo que você faz é tirar do saquinho. Depois a pessoa não sabe mexer na Bíblia, não sabe aonde ler a Bíblia, não sabe se lê em Êxodo, se lê em Filipenses, se lê em Efésios, se lê em Salmo, a pessoa não sabe. Por isso que o mundo não entende nada da graça, porque não sabe aonde ler a Bíblia. Mas tudo isso agora vai mudar. Nós temos a bibliamga.com, uma Bíblia em graça. Mais uma salva de palmas ao Senhor. Maravilha! Abre aí João capítulo 7, é o texto que eu ia ler. Quem já achou, diga amém. João, aliás, na Bíblia MGA, mostra claramente que João é um livro histórico. Então, quando você acessar o site bibliamga.com, você vai ver lá as 14 cartas de Paulo, a graça pela boca de Paulo, você vai ver livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. A Bíblia em graça explica isso. A Bíblia tradicional não. A pessoa compra a Bíblia, a pessoa nasce, cresce, morre com 200 anos e ele nem sabe o que é livro histórico. Não é verdade? A pessoa compra uma Bíblia na livraria, ele nasce, cresce, morre com 200 anos e não sabe quais são as cartas da graça e do apostolado. Não sabe, porque ninguém explica. As igrejas tradicionais não falam. Então tudo isso vai mudar. Agora você tem, e grátis, hein? Gratuito. Agora você tem aí bibliamga.com. Digam todos, uma Bíblia em graça. Amém? Agora você entende a graça, abençoado. Amém? Agora você entende a graça. Você entra no site bibliamga.com, você vai ver lá, ó, cartas de Paulo, a graça pela boca de Paulo, o evangelho da incircuncisão. Agora você vai entender, né? Livros históricos, ó, isso aqui não é Novo Testamento, é livro histórico. Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos são livros históricos. Agora mudou, hein? bibliamga.com. Vamos lá. João capítulo 7, quem já achou, diga amém. O tema da mensagem, diga, em graça, é preciso ter discernimento.
Você recebe essa palavra, abençoado? Então diga, eu preciso ter discernimento. Para quê, hein? João 7:24. Tem que ter discernimento, senão você não vai conseguir fazer isso. João 7, verso 24, diz o quê? Não, Jesus falou, João 7:24, não julgueis segundo o quê? A aparência. Então diga, eu não devo julgar uma situação, julgar as pessoas, julgar uma circunstância, pelo que os meus olhos veem. Quem está entendendo? Porque se você julgar a situação, se você julgar a pessoa, se você julgar o problema pelo que você está vendo, então você não tem discernimento, nem de Bíblia, nem de Deus, nem de nada, nem do Espírito Santo. Não é verdade? O que o juiz faz? O juiz julga uma situação, mas ele não usa o Espírito Santo. Ele fez o quê? Ele estudou direito, não é isso? Se formou em advocacia, não é? E fez pós-graduação e tal, até que se tornou juiz. Quer dizer, ele julga uma pessoa que cometeu um acidente, ele julga uma situação da pessoa que matou, que deu uma facada, ele julga, que roubou, que assaltou. Como que ele julga? Ele ora a Deus, ele fica buscando o Espírito Santo? Não. Como é que ele julga? Ele fez faculdade de Direito, se formou em advocacia, então ele julga uma situação. Ó, pelo que você fez, você vai ficar 3 anos preso. Pelo que você cometeu, que você bateu atrás de um carro, então você vai ter que pagar, porque você bateu atrás, está errado. Ele julga uma situação pelos livros de direito. Ele julga pelo que os olhos dele estão vendo. Nós não. Nós cristãos não. Como que é no reino de Deus? Olha lá, ó, João 7:24. Jesus disse, não julgueis, marca na sua Bíblia, segundo a aparência. Diga, eu não devo julgar segundo a aparência. E Paulo ajudou nesse entendimento, em 2 Coríntios 5,16, ele disse, agora na graça ninguém conhecemos mais segundo a carne. O que ele estava falando? Nós não podemos conhecer as pessoas segundo a sua aparência, né? Oh, o cara cabeludo, aquele homem cabeludo, né? Aquela mulher do cabelo curtinho. O crente criança, no entendimento, o crente criança, no pentecostal tem muito isso. O crente criança no entendimento, ele vê uma mulher do cabelo bem compridão, de saia, aí ele pensa, ó, aquela mulher é crente. Às vezes é uma macumbeira. O crente da lei, que não usa discernimento, ele usa os olhos. Aí ele vê uma mulher do cabelo curtinho, de calça comprida, de esmalte, de batom, de brinco. Aí ele já pensa, essa mulher não pode ser salva. Olha lá, cabelo cortado, curtinho, calça comprida, de batom, de esmalte. Não é assim? Isso é discernimento? Não. João 7,24. A pessoa está julgando segundo o quê? A aparência. E o que Paulo nos ensinou em graça? Diga, não conhecer ninguém segundo a carne. Quem é que está entendendo? Então diga, conhecer segundo a carne é julgar segundo a aparência. E o que Jesus disse? Eu quero ouvir vocês falando, hein? João 7,24. Vocês, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então diga comigo, como vou julgar segundo a reta justiça? Diga isso. Primeiro, você não pode julgar pelo que você está vendo. Então como é que você vai julgar segundo a reta justiça? Você vai ter que ter o quê? Discernimento. Só quem está entendendo. Abba Pai, levante a mão direita. Venha sobre vocês, venha sobre a igreja, discernimento do Espírito Santo, que é dado gratuitamente por Deus. Venha sobre a sua vida, discernimento espiritual, discernimento profético, discernimento apostólico. Venha sobre vocês, discernimento de Deus. Quem recebe? Quem recebe discernimento? Diga, eu recebo discernimento. O tema da ministração, em graça é preciso ter discernimento. Para quê? Para que ter discernimento? Diga, para não ser enganado, para não ser confundido. Você quer ser enganado? Você quer ser confundido? Então é preciso que você tenha o quê? Discernimento. Olha,
Eu já vi muitas pessoas, são 20 anos de ministério, eu já vi muitas pessoas que foram enganadas e confundidas porque não tiveram discernimento. Estamos em 2013. Em 1997, havia um homem que pregava graça, lá em Miami. Pregava graça direitinho. Somos salvos, abençoados, predestinados, escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo. Em 97. Foram se passando os anos, aí ele apareceu dizendo assim: olha, eu sou o outro. Eu sou só eu e mais ninguém, sou o outro. Paulo disse: eu pus o fundamento, o outro edifica, sou eu. Mais ninguém, sou só eu. Só que Paulo tinha dito: veja cada um como edifica. Se é veja cada um, então não era só ele. Passou um tempo e ele apareceu dizendo: olha, eu sou o próprio Espírito Santo. Eu já falei: você não está me cheirando bem, hein? Ué, estava pregando a graça, o apostolado. Paulo nunca disse tal palavra. O homem aparece dizendo que ele que é o Espírito Santo. Falei: isso não está em linha com a Bíblia. Passou mais um tempo e ele falou: agora eu sou a besta do Apocalipse. Eu sou a besta do Apocalipse. Falei: mas Paulo não falava essas coisas? E eu pensando. E o homem, até que ele chegou dizendo assim: eu sou o próprio Jesus Cristo. Aí teve uma pessoa que foi lá em casa, era dessa igreja, era aqui do Ministério do Apostolado. Foi lá na minha casa, parecia que tinha usado droga, estava doidão, olha, eu tô fascinado, eu tô enfeitiçado. Eu falei: tem coisa errada aí, hein? Enfeitiçado? É, porque o homem lá, eu estou enfeitiçado. Eu dentro de mim. Eu falei para ele: está errado isso aí, hein? A Bíblia não fala isso aí não, hein? Paulo não falou isso não, hein? Moral da história: foi enganado, foi confundido. Por isso que eu disse para vocês aqui no começo da ministração, que o princípio de crer em Deus é ter fundamento na palavra. Que conversa é essa de falar que um homem comedor de arroz e feijão como eu, como você, é Jesus? Jesus voltou, hein? Jesus voltou. Aí eu fui ler a Bíblia. Paulo falou: na volta de Jesus, ele aparecerá nas nuvens, e os que morreram em Cristo. 1 Tessalonicenses 4. Os que morreram em Cristo, por exemplo, meu pai morreu, minha avó morreu, meu avô morreu, meus amigos, meu primo morreu. E Paulo disse: quando Jesus voltar, os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, vírgula. Depois nós, os que ficarmos vivos, era eu, estava vivo. Nós que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor nas nuvens, nos ares. Falei: mas isso não aconteceu. Que conversa é essa que o homem é Jesus? Então é preciso ter discernimento, abençoado, para não ser enganado e nem confundido. Quem recebe essa palavra? Jesus disse: e aparecerão falsos cristos e enganarão a muitos. Graças a Deus que é só a muitos e não a todos, porque eu não fui enganado, eu não fui confundido. Jesus falou: aparecerão falsos cristos e enganarão a muitos. Pensa comigo, abençoado, seja racional. Seja racional. Não tem cabimento um homem comedor de arroz e feijão falar que é Jesus. E vou provar por quê. Eu não tenho tempo para isso, mas vou dar uma prova. Por quê? Quando o Jesus da Bíblia, digo Jesus da Bíblia, quando o Jesus da Bíblia, e se você entender, você aplaude a Deus, tá? Se você entender. Quando o Jesus da Bíblia morreu, ele não foi pregado na cruz? Foi ou não foi? Quando ele morreu e quando ele ressuscitou, ele apareceu aos discípulos, João 20, 21, e ele disse o que para os discípulos? Principalmente para Tomé, estava duvidando. O Jesus da Bíblia, digo, o Jesus da Bíblia, o que ele falou quando ele ressuscitou? Ele falou: vejam, um fantasma não tem carne e sangue como eu tenho. Toca aqui, Tomé, põe o seu dedo nas minhas feridas, toca aqui no meu lado. O Jesus da Bíblia mandou Tomé tocar onde ele tinha sido furado com uma lança, mandou Tomé tocar na ferida da mão. Eu sou obrigado a perguntar, né? O homem de Miami tem alguma...
ele tem uma ferida na mão. Porque como que ele pode ser Jesus se ele não tem os sinais de Jesus, abençoado? O Jesus da Bíblia, ele foi crucificado na cruz. Se ele voltou de fato, de verdade, tem que estar os sinais da mão. Ou você acha que o tempo já curou, já sarou? Está na cara que é mentira, que não é Jesus coisa nenhuma. Por isso que eu vim pregar. É preciso ter o quê? Discernimento. Quem entendeu, quem recebe essa palavra? Para não ser enganado, para não ser confundido. Então diga, eu recebo o discernimento. Diga, é preciso ter discernimento. Para não ser enganado. Para não ser confundido. Eu tenho muitos motivos que eu provo que o homem lá não é Jesus, coisa nenhuma. E eu acho que esse é o maior, é o mais importante. Você é Jesus, me mostra as suas mãos. Me mostra os seus pés, tem que ter a marca dos cravos. Me mostra no seu lado, tem que ter o soldado romano furou Jesus com uma lança, tem que ter o furo. Porque o Jesus da Bíblia, quando ressuscitou, ele tinha. E mostrou, ó, sou eu. Que conversinha, meu. Que conversinha. Está pregando a Bíblia? É uma coisa. Está ensinando a palavra? É uma coisa. Está trazendo revelação? É uma coisa. Eu recebo, está escrito. Agora, vem com essa conversa que é Jesus, abençoado. Tá por cima de mim, Jesus. Quem está entendendo? Então diga comigo, é preciso ter discernimento. Para não ser enganado. Nem confundido. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 13. Conversa, meu, Jesus. Então eu sou o super-homem. Jesus. Olha, abençoado, eu fico indignado. Agora, eu fico indignado, mas a mão de Deus me acalma a minha indignação. Quando? Quando eu lembro de 2 Tessalonicenses 2, que Paulo disse, ó, Deus envia a operação do erro para que creiam na mentira. Aí mas eu fico indignado pra caramba, com o povo que está comprando toalhinha, comprando tijolinho, comprando martelinho. Eu fico indignado. Fronha dos sonhos. Ô apóstolo, por que você não foi vender umas fronhas dos sonhos para Jacó? A Bíblia diz que Jacó nem travesseiro tinha, nem cama. Ele pegou uma pedra, colocou como travesseiro a pedra e foi dormir. Dormindo numa pedra como travesseiro, ele teve um sonho profético. Ele viu uma escada onde os anjos de Deus subiam e desciam sobre aquela escada. E o Jacó teve um sonho sem fralda, sem nada. Sem fralda, sem fronha, sem nada. O Jacó teve o sonho e ele disse, este não é outro lugar senão a casa de Deus. E o Jacó não tinha a fronha dos sonhos, hein? Então, povo de Deus que está me assistindo e me ouvindo, que está sendo enganado e manipulado, se Jacó na Bíblia não precisou de paninho, de toalhinha e nem de fronha dos sonhos, por que vocês estão pagando R$300 numa fronha, se o Jacó não precisou de fronha e Deus deu sonhos para ele, sonhos proféticos? Então, povo que não lê a Bíblia, que não tem discernimento nenhum, é facilmente enganado, confundido e manipulado por lobos cruéis, que Paulo disse, depois da minha partida, Atos 20, 28, depois da minha partida, Paulo disse, entrarão lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Dízimo, tem quem crê, tem quem não crê, mas é bíblico. Posso ouvir um amém? Ofertas, tem quem crê, tem quem não crê, mas é bíblico. Agora, fronha, martelinho, desculpem, apóstolo, por cima de mim só Deus e avião. Se dependesse de mim para comprar fronha, você ia morrer de fome. Se depender de mim para comprar fronha, martelinho, você vai morrer de fome, vai falir, vai fechar. Agora, sobre o povo que é enganado, manipulado, confundido, à torta direita, eu lembro do que meu pai falava. Enquanto existir trouxa, malandro não passa fome.
Vou falar de novo. Dízimo. Tem quem crê, tem quem não crê. E eu não quero saber quem crê e quem não crê. É bíblico. Ofertas a Deus. Tem quem crê, tem quem não crê. E eu também não estou nem preocupado com quem crê e quem não crê. Mas é bíblico. Agora, não pense que eu vou ficar quieto, que até o fim da minha vida eu vou falar. Tá? Toalhinha, fronha, martelinho, espadinha. Até o fim da minha vida eu vou falar. Dízimo é bíblico. Tem quem crê, tem quem não crê, mas é bíblico. Ofertas é bíblico. Tem quem crê, tem quem não crê. Mas não me venha com fronha que eu vou ter que falar. Eu vou ter que desmascarar essa mentira, essa heresia. Eu posso ouvir um amém aqui? Porque Deus me deu discernimento da sua palavra. Diga, eu recebo discernimento. Primeiro Coríntios 13, quem já achou, diga amém? 1 Coríntios 13, verso 11. O tema da mensagem, diga, em graça é preciso ter discernimento. Então diga, eu recebo discernimento. Coríntios 13, 11. Olha o que Paulo disse. Coríntios 13, 11. Quando eu era criança, já deu a entender que ele já não é mais. Ele já está falando isso. Quando eu era menino, criança. Coríntios 13, 11. Quando eu era criança, e aqui tem as atitudes de criança, que mostra. Olha lá. Na verdade, 3 atitudes de criança. Num único versículo, Paulo mostra quais são as atitudes de criança. Olha lá, Coríntios 13, 11. Quando eu era criança, eu falava como criança. Eu pensava como criança. E que eu julgo ser o pior, raciocinava como criança. Pensar como criança. Então, como é que se conhece uma criança em Cristo? Como que se conhece um crente criança? Como que se conhece uma ovelha criança? Como que se conhece um cristão velho de casa, velho de igreja, velho na idade, mas criança? E é possível. Está me entendendo? A pessoa tem 30, tem 40, tem 50, tem 60 anos. 35 anos de igreja. 48 anos que é pastor da igreja tal. Isso não quer dizer nada. Paulo disse aqui as 3 atitudes de criança. Falar. Olha lá, Coríntios 13, 11. Falar, pensar e raciocinar. Fala como criança. Pensa como criança. Raciocina como criança. Quem é que está entendendo? Aí Paulo disse, logo que cheguei a ser homem. Qual o contrário de criança? Diga adulto. Logo que cheguei a ser adulto, acabei com as coisas de criança. Ou seja, cheguei a ser adulto, eu já não falo mais como criança. Eu já não penso mais como criança. Eu não raciocino mais como criança. Eu acabei com essas coisas de criança. Quem está entendendo? Agora Deus está mandando falar. Você é minha irmã. Você é meu irmão. Eu te considero como irmã, como irmão. Mas quanto tempo que você está nessa de campanha e corrente? Há quantos meses? Há quantos anos? Deus está mandando perguntar. Deus está mandando perguntar. Quantas campanhas e correntes você já fez e até agora não deu nada? Você está esperando o quê? Que Deus sai lá do céu e vai na sua casa falar, eu sou Deus e vim te dizer que campanha e corrente é mentira. Quantas campanhas, quantas correntes, e toalhinha, e envelope, e óleo, e água, e rosa, e sal grosso, e espadinha, martelinho, quantas campanhas e correntes, quantos anos você vem fazendo, e até agora nada de catibiribas, nada. E os mentirosos da fé te enrolando e te iludindo, dizendo, Deus vai dar, fica firme que Deus vai dar. Irmão, você já é abençoado com todas as bênçãos, você já é salvo, você já é liberto. Faz a campanha que Deus vai libertar seu filho é liberto porque Jesus morreu por ele. Faz a campanha,
paga essa campanha, um sacrifício para Deus libertar seu marido, e pega o óleo, unge a cueca do marido com óleo, e mancha a cueca, lambreca tudo, perde a cueca, e nada do marido, e a condenação, e arrancando dinheiro. Você não vai abrir os olhos nunca. Ouça esse CD até a volta de Jesus. O tema do CD: em graça é preciso ter discernimento. Quem reconhece isso? Filipenses capítulo 1. Diga bem forte: em graça é preciso ter discernimento. Quem aqui reconhece? Quem reconhece, Safa? Você reconhece que você precisa ter o quê? Discernimento. Senão você vai ser enganado, enrolado, iludido. Amém? Filipenses 1. Vai para frente, você está em Coríntios, vem Gálatas, vem Efésios, vem Filipenses 1. Quem já achou, diga amém. Filipenses 1, verso 9. Filipenses 1, 9. Paulo disse: esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Filipenses 1, 10. Para que possais o quê? Discernir. Diga, o que é discernir? Eu já ensinei, então diga: é entender espiritualmente. Eu entendo espiritualmente que eu não preciso fazer campanha, pagar o preço, subir no monte, pôr a cara no pó. Eu não preciso dessas coisas. Para quê? Jesus já morreu para me salvar, eu estou salvo. Morreu para me libertar, eu estou liberto. Morreu para me abençoar, eu estou abençoado. Então isso é discernimento. Agora fala a verdade, meu irmão. Aonde está escrito que você tem que passar na porta? Quando você passar na porta, sua vida vai mudar. Então, para ter mudado faz tempo, porque na sua casa tem porta. Você não vai enxergar isso? Vale do Sal. Vale do Sal, abençoado. Nós estamos debaixo da graça. Romanos 6,14. Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. De propósito, eles, os mentirosos da fé, de propósito, usam livros da lei para segurar as pessoas debaixo da lei. Faz um sacrifício, sobe no monte e o jejum, usam a lei. Quando Romanos 6,14 diz: não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Estão mentindo para você, estão te enrolando para te manter preso. Você está tão cego e surdo. Corrente. O que uma corrente faz? Ela liberta ou ela amarra a pessoa? O que uma corrente faz? Ela amarra. Então quando manda você fazer corrente, eles estão te amarrando. Você está amarrado na corrente, você está preso. A corrente não é para libertar ninguém. A corrente, ela foi inventada para prender a pessoa. Corrente disso, corrente daquilo. Estão te prendendo e você não está percebendo, você está preso. Quando na verdade, você já é livre em Cristo Jesus. Mas você parece que não acorda nunca. Filipenses 1, 9 e 10. Filipenses 1, 9. Esta é minha oração, que o vosso amor... Olha qual era a oração de Paulo, hein? Você está pensando que Paulo orava para Deus abençoar alguém? Não, porque Paulo disse que Deus já tinha abençoado. Lê as 14 cartas de Paulo, de Romanos até Hebreus. Vê se Paulo orava para Deus salvar alguém. Não, já era salvo pela graça. Vê se Paulo orava para Deus abençoar alguém. Não, já era abençoado. Lê de Romanos a Hebreus. Vê se Paulo orava para Deus libertar alguém. Não, ele ensinava que já estava liberto. Quem está entendendo? Filipenses 1,9. Olha a oração de Paulo. Esta é minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para que possais discernir. Alô, olhem para mim. Para que possais discernir as coisas excelentes. A graça e o apostolado está dentro da Bíblia. A Bíblia tem 66 livros, contando com os livros da lei e da graça. Paulo disse: eu estou orando para que vocês discernam,
tenha discernimento das coisas excelentes, ou seja, a graça de Deus em Cristo e o meu apostolado. São essas coisas excelentes que ele está falando. Não tem mais nada excelente senão a graça de Deus. Você acha que Paulo orava para que as pessoas fizessem campanhas e correntes? Eu agora não posso sair, são 7 sextas-feiras, e eu ainda estou na 3ª, e eu não posso quebrar, porque o bispo disse que se eu quebrar, o diabo vai me... Aí já coloca a condenação, já fermenta a sua mente, como diz o outro, faz a sua cabeça. Quem é que está entendendo? Levante a mão e diga: venha sobre mim discernimento, para poder entender, de um modo espiritual, que eu já estou salvo, já estou abençoado, já estou liberto, já estou santificado, já tenho a vida eterna. Venha sobre mim discernimento de Deus, para não ser enganado, nem confundido. Amém? Então receba. Faça essa oração, você que me assiste. Porque eu vou te falar, irmão. Ô irmão, vou te falar. Os bispos ficam falando que você vai ser salvo, que você vai ser liberto, né? Que você vai, quer dizer, vai quando? Quando vai ser? A igreja tem 40 anos e ainda você não está salvo? A igreja tem 40 anos e você não está liberto ainda? Pensa comigo. Sexta-feira forte. Forte do quê? Paulo diz que todos os dias são iguais. Forte do quê? Sai todo o mal para nunca mais voltar. Bom, saiu, né? Não é assim? Aí quando é na outra sexta tem que falar de novo. Então ele voltou? Tudo bem, mas voltou, vai. Sai para nunca mais voltar. Todo o mal sai. A igreja diz: sai. Todo o mal sai para nunca mais voltar. Acabou, estou limpo. Na outra sexta tem que fazer de novo. Ô irmão, você não está percebendo nada, irmão. Em nome de Jesus, por amor de Deus, você não está percebendo nada, irmão. Passa 1 ano, passa 5, passa 10 anos, você não está percebendo nada. Esse negócio de corrente, só para amarrar, abençoado. Não existe corrente na Bíblia. Isso é para amarrar a pessoa. Quando você já é salvo, já é liberto, já é abençoado. Diga mais uma vez, levante a mão: venha sobre mim discernimento de Deus, para não ser enganado nem confundido. Olha o Filipenses 1:10 que Paulo diz, estou terminando. Olha na sua Bíblia, Filipenses 1:10: para que possais discernir as coisas excelentes, para que sejais sinceros e inculpáveis até o dia de Cristo. Diga amém. Eu tenho mais 2 textos para ler. Abre aí, 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, o tema da mensagem: em graça, para não ser enrolado, para não ser enganado, preciso ter discernimento, né? Não aparece gente dizendo que é Jesus, o outro fala que Jesus já voltou, o outro fala que você tem que fazer a quebra de maldição. Quebrar maldição? Jesus morreu na cruz para quebrar maldição, eu tenho que fazer ainda? Não é? Jesus morreu na cruz para quebrar a maldição. Está escrito. Até Isaías na lei falou: ele levou sobre si suas maldições. Aí ele vem e morre na cruz, eu tenho que quebrar ainda. Não, porque você tinha pacto com a Aparecida, pacto com Iemanjá, pacto com Exu. Atos 17. Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Você não tem que quebrar nada. Tudo foi quebrado na cruz. Quando Jesus morreu, você está livre, abençoado, perfeito diante de Deus em Cristo Jesus. Abaixo os mentirosos da fé. Lobos enganadores, lobos em pele de cordeiro. Jesus disse, em Mateus 7,15, Jesus diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas. Se está disfarçado, não é, né? Mateus 7,15: vem até vós disfarçado em ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Dá tudo, dá todo o seu salário, que o seu marido vai ser liberto.
Dá todo o seu salário, 13º, dá o seu carro, dá a sua casa, que você vai ser abençoado. Lobos devoradores, lobos cruéis. Cadê os que estão entendendo o que estou falando? Isso tem na terra, hein? Está aqui na terra que nós vivemos. 1 Coríntios 2, quem já achou? 1 Coríntios 2, olha lá, ó, versículo 14. 1 Coríntios 2, 14. Paulo disse: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura, e não pode entendê-las. Digam todos, porque elas se discernem espiritualmente. Então o que é discernir? Diga, é entender de um modo espiritual. Diga, é entender espiritualmente. Você não precisa de homens, você não precisa de tabuada, você não precisa de teorias, teses humanas. O homem inventou teologia. Moisés não era teólogo e falava com Deus face a face. Davi não era teólogo e era um homem segundo o coração de Deus. Paulo não era teólogo e foi arrebatado até o 3º céu. E tem gente que parece que não vê nunca, né? Um dia eu estava numa igreja, eu era novinho na fé, eu era de uma igreja que o pastor nunca pregava, ele sempre trazia pregadores de fora. Ele nunca pregava, eu sei porque ele não tinha unção, então ele não pregava. Ele fazia esboço, ele aprendeu na faculdade teológica, então ele fazia esboço no papelzinho e tal. Mas ele quase nunca pregava, trazia sempre pregador de fora. Aí um dia ele chegou assim e falou assim, estava eu e mais uns 2 irmãos, ele falou assim: você viu quem vai estar aqui domingo que vem? Aí eu já dei um migué: não, quem? O pastor da Argentina, tal, não sei o quê, estudou na faculdade de Boston, fez teologia, blá, 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 blá. Aí teve um irmão, ele está vivo até hoje, o irmão falou assim: ó, pastor, eu quero saber se ele tem a unção de Deus. Eu falei: vixe. Ô pastor, o povo não quer saber de diploma, tá? Se você não sabe disso ainda. Para o povo de Deus, Mateus 9, Jesus teve grande compaixão da multidão, porque eles andavam cansados e abatidos como ovelhas que não têm pastor. Para o povo de Deus, diploma de teologia não vale nada, tá? Diploma não vale nada. O povo que está doente quer ser curado. O povo que está triste quer ser feliz. O povo que está na miséria quer prosperar. Diploma não faz isso. Jesus fazia tudo isso sem diploma nenhum, só na unção do Espírito Santo. O povo quer a unção de Deus, tá? Se você não sabe, o povo quer a unção de Deus. Estou falando besteira aqui? O que vocês querem? Vocês querem um diploma na parede? O diploma pode mudar a sua vida? Nada. Mas Paulo, olha comigo aqui, Coríntios 2 mesmo, ó, Coríntios 2, verso 4, olha o que Paulo diz, Coríntios 2, 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. O que o povo quer é o poder de Deus. Quem recebe? Está claro na Bíblia, está claro. E o último texto para terminar. Qual o tema da mensagem? Alguém sabe? Diga: em graça. É preciso ter discernimento. Você reconhece que precisa? Então diga: eu preciso ter discernimento. Diga: para não ser enganado nem confundido. Não é verdade? Não, você vai crer que um comedor de arroz e feijão é o seu Jesus, o seu Jesus Cristo ressuscitado. E não é, né? Último texto da noite, o segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 7. Vou te mostrar por que é preciso ter
Discernimento. Eu não vou ter tempo. Você vê que minhas mensagens são bem apertadas. Eu espremo o máximo, que se deixar, eu fico uma semana falando o mesmo tema. Então eu tenho que apertar, você consegue entender? Eu tenho que apertar, porque o horário está passando, tem que acabar. Eu tenho que apertar, mas eu queria falar. Tem vários textos sobre esse assunto. Êxodo 7, quem já achou? Segundo livro da Bíblia. Você vai ver nesse texto por que é preciso ter discernimento, você vai ver. Êxodo 7, versículo 7. Coloca o dedo no verso 7. Êxodo capítulo 7, versículo 7. Era Moisés da idade de 80 anos e Arão de 83, quando falaram a Faraó. Disse o Senhor a Moisés e Arão: quando Faraó vos disser, apresentai da vossa parte algum milagre, dirás a Arão: toma a tua vara e lança diante de Faraó, e ela se tornará em serpente. Êxodo 7, verso 10. Então Moisés e Arão foram ter com Faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara. Lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ela se tornou em serpente. Verso 11. Faraó representa os ímpios, e Moisés e Arão o justo, né, o que serve a Deus. Êxodo 7:11. Faraó então mandou vir os sábios e encantadores e os magos do Egito. Também fizeram o mesmo com os seus encantamentos. Cada um deles lançou a sua vara, e elas se tornaram em serpentes. Nossa, hein? Olha, o homem de Deus fez um milagre, e o ímpio também fez um falso milagre. Nas igrejas no Brasil e na face da terra, está cheia de falsos milagres. Tá? Leia o texto aqui, ó. Êxodo 7, versículo 12. Êxodo 7, verso 12. Cada um deles lançou a sua vara, e elas se tornaram em serpentes, mas a vara de Arão tragou a vara deles. Ou seja, a serpente de Arão comeu a serpente dos falsos profetas. Olha o tema da mensagem. Em graça é preciso ter o quê? Discernimento. Por quê? Para você não estar numa igreja enganado, né, e confundido, pensando que Deus está nessa igreja, que a obra é de Deus, porque você está vendo milagres. Mas qual milagre você está vendo? O milagre combinado, às vezes eles nem disfarçam, dá cada mancada. Oh, você aí está na cadeira de roda, ela é sua mulher, né? Não é sua mulher? É. Ela tinha esquecido do combinado. Passou na televisão ao vivo. Levanta aí a cadeira de roda. Tá, levantou. Olha lá, tá levantando da cadeira de roda. Essa mulher, ela é sua esposa, sua mulher. A câmera focou. Você não é a mulher dele, você é a mulher. Ah, eu sou mulher. Eu sou a mulher dele, é. As igrejas no Brasil, a maioria delas, estão apresentando na televisão milagres. E as pessoas estão indo atrás, caindo que nem patinho na lagoa, pensando que é sinal de Deus. Mas nas igrejas dos mentirosos da fé, está cheio de feiticeiros e magos, que fazem e apresentam ao povo falsos sinais, igual os magos do Faraó, que apresentaram falsos sinais. E a serpente de Moisés e Arão engoliu a serpente dos falsos profetas. Assim também, este ministério Graça e Apostolado está provando a cada dia, e vai provar, e vai chegar uma hora que o Brasil e o mundo vai ver, que o ministério Graça e Apostolado não é igual a esses ministérios de Faraó que existem por aí, que apresentam sinais e milagres. Mas o ministério Graça e Apostolado prega, fala e ensina no poder de Deus, no poder do Espírito Santo. E como a história se repete, como foi com Moisés e Arão, também será com o ministério Graça e Apostolado, que vai engolir, vai comer essas falsas serpentes que existem na terra. Disse e está dito:
Este é o Ministério Graça e Apostolado, um ministério levantado por Deus, que prega, que ensina no poder do Espírito Santo. Não é conversa, não é chaveco, não é manipulação, não é indução, é palavra revelada, é poder de Deus manifesto, a glória de Deus em nós, o Espírito Santo em nós. Este ministério fará a diferença na terra, para a glória de Deus, e vai engolir essas falsas serpentes que estão pregando a palavra, que estão com a Bíblia na mão, mas tudo mentira, tudo falcatrua, tudo falso. A serpente que vem de Deus, ungida por Deus, vencerá a falsa serpente, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Graça e paz. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30, e aos domingos, às 18h, ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.